Queridos, no domingo nós falamos sobre um assunto muito importante. E como eu sei que os líderes de célula vão estar conversando muito sobre esse assunto essa semana, eu gostaria de trazer algo mais. Amém? Porque o assunto na verdade é muito extenso. E gostaria de trazer só mais alguma luz acerca daquilo que conversamos, porque é algo que na realidade a gente não está muito acostumado a ouvir. Se fala muito sobre aquele texto, sobre aquele assunto, mas não daquela maneira que nós falamos e que nós começamos a conversar no domingo. Então hoje gostaria de lermos mais uma vez Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Então dá uma conversadinha sobre isso e colocar os valores de hoje. Tudo ali é valor. Aleluia. Importantíssimo. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Então nós temos aqui Paulo dizendo, primeiro no versículo 10: portanto, irmãos meus, fortalecei-vos. Diga, fortalecei-vos. Diga, eu tenho que me fortalecer. Diga, academia. Diga, vitamina. Diga, proteína. Tem que tomar o whey celestial. Não é não? Aleluia. Para quê? Se fortalecer no Senhor. Então aqui Paulo está falando de malhar a fé. Amém? Não pode ficar raquítico, não pode ficar fraquinho na fé. Tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes nós estamos nos fortalecendo em outras coisas. Tem gente que se fortalece na fofoca, tem gente que se fortalece na intriga, tem gente que se fortalece na confusão, não é verdade? E nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Diga, existe uma força que vem de Deus. É nessa que eu tenho que me fortalecer. Tenho que usar as armas corretas e estar sabendo com quem e contra quem, na realidade, eu preciso lutar. Aí no versículo 11 diz: revestidos de toda a armadura de Deus. Diga, revestidos da armadura de Deus. Meus amados, na época que Paulo escreveu isso, os romanos viviam com essas peças aqui. Quando já assistiram aqueles filmes de Ben-Hur, os gladiadores, não sei o que, eles tinham lá os romanos com o cinto aqui, com aquela couraça, né, com o escudo, com a espada. É bem típico da época em que isso foi escrito. Hoje a gente não vê mais isso aí não, tem poder de a prova de bala, né? Hoje é bem diferente. Não tem a espada não, agora é aquela metralhadora, né? Hoje as armas, Paulo teria escrito de outra maneira, mas ele dá a entender que existe algo que protege o nosso coração. Isso sempre é assim, não é verdade? Existe algo que a gente tem que calçar, algo que a gente precisa proteger a nossa cabeça e algo que a gente precisa atacar, atirar, não é verdade? E assim nós temos essas peças que aqui Paulo está dizendo, revestido da armadura de
existia aquelas dos romanos, e Paulo está dizendo, você deve colocar a de Deus, porque os soldados romanos estão aí para lutar contra os homens, mas nós devemos colocar a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra os homens. Então a armadura é diferente. Essas peças têm uma outra conotação. Aleluia! Amém? Contra quem nós lutamos? Aí no versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra o homem de carne e osso, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, aqui Paulo está falando de uma hierarquia demoníaca, de uma organização no reino das trevas. Principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Então nós temos aqui várias classes e vários tipos de organizações de demônios que atuam de forma organizada desde sempre. Amém? Vocês estão entendendo? Diga: principados dominam territórios. Então existem vários tipos de principados que determinam uma determinada forma de agir naquele determinado lugar. Será que territorialmente as pessoas são parecidas umas com as outras no seu modo de agir? Você pode ver um gaúcho e dizer: aquele é gaúcho? É ou não é? Aí você normalmente diz: os gaúchos são assim, é ou não é? Os cearenses são daquele jeito, as pessoas daquele bairro são assim. Parece ou não parece? Não é que todas sejam, mas não há uma característica. Meu Deus, o José Paulo é muito violento. Tem ou não tem isso? Aí as pessoas lá daquele lugar são muito pacatas. Tem essas coisas? Existe, não é um acaso. Existe um quê e um porquê das coisas serem como são, e está muito ligado ao sentido espiritual. Potestades determinam a maneira das pessoas pensarem, influenciam pensamentos. Tem potestades que atuam lá no mundo homossexual, faz as pessoas pensarem que nasceram daquele jeito, sabia? Como mudar isso, gente? Vai ser discriminando eles? Eles pensam que são. Existe uma ordem que os faz pensar daquele jeito. Aí aquele homem violento acha que ele nasceu daquele jeito e tem que ser daquele jeito. Tem que ser na rédea curta, tem que ser na cara. Aí tem o mentiroso. Aí tem o... Imagina, vários tipos de pessoas com seus males que eles acham que tem que ser daquele jeito. E as potestades é a classe de demônio que determina a maneira de pensar. Eles dominam a nível mental. Não são espíritos que vão aí entrar no corpo das pessoas, não. Amém, queridos? Príncipes das trevas, aqui são os comandantes. Digo, o rei espiritual tem comando. Lembra quando disseram que Jesus era Beelzebul? Beelzebul é um dos príncipes, é um dos comandantes do reino espiritual. E as hostes espirituais da maldade. Aí aqui são os espíritozinhos de baixo escalão, esses que gostam de entrar no corpo das pessoas. Aqueles que estavam lá no Gadareno. Hostes espirituais da maldade. Então nós temos aqui uma organização bem interessante. Agora, Paulo diz: não temos que lutar contra os homens, temos que lutar contra essas coisas. Sabe qual é o grande problema? E para isso eu queria adentrar, e nós conversamos bastante no domingo, é que muitos círculos aí, e existe uma corrente evangélica em que as pessoas saem aí meia-noite nos cantos
e pega um óleo ungido, e pega uma estaca não sei das quantas, e pega não sei o que, e vai marchar ao redor da cidade, vai fazer não sei o que. Eu já fiz isso. Já estava lá no meio. Eu digo isso porque eu sei o que se pensa. Não faço mais. E porque está lutando contra. Então vamos expulsar o principado não sei das quantas daqui. Não expulsa. Não é aí. Jesus teria feito isso. Amém? Nós não vimos Jesus fazer em nenhum lugar. Ele teria expulsado tudo e teria sido a vitória ali mesmo acabado com o povo. O que Paulo está ensinando é exatamente isso. Que nós devemos colocar a armadura. Para quê? Para vencer. Amém? Amém? E qual é a armadura? Aí ele nos disse: é chegar e pegar o óleo ungido, e essa vai ser a nossa arma, e fazer 10 voltas, não sei por onde, e gritar 3 vezes: só o Senhor é Deus, e papá. Não muda nada. O que Paulo está dizendo aqui é que eu tenho que colocar a couraça da justiça. Isso muda tudo. Aí se cada crente passar a abominar todo tipo de injustiça, se cada crente for justo dentro de sua casa, for justo nos seus negócios, for justo nos seus relacionamentos, for justo em tudo que fizer, por onde andar, as pessoas vão dizer: ali tem um homem justo, ali tem uma mulher que eu tenho certeza tem justiça no meio. Aleluia. Devolve o troco que é dado a mais. Ali tem uma pessoa que é honesta. Ali tem uma pessoa que aí é Deus purinho. Amém? Venceu. Não tem principado que atue, que governe, que comanda a tua vida. Porque você colocou a couraça da justiça. Quando ele vier com a proposta indecente da injustiça para você, não ganha, porque você está revestido. Não tem acesso à sua vida, não tem acesso ao seu coração. E aqui Paulo está dizendo para a igreja fazer isso. É uma carta à igreja. Você precisa vestir a couraça da justiça. Teu sim deve ser sim. Teu não deve ser não. Você não pode dizer que sim é talvez, só porque a pessoa é teu amigo. E o não deve ser um não maior ainda quando for teu amigo. Porque não é dizendo não quando tem que dizer sim, ou dizendo sim quando tem que dizer não, que nós ajudamos alguém. Pelo contrário, podemos estar atrapalhando toda a sua vida. A maior ajuda que pode existir é quando há a verdadeira justiça. Foi ou não foi, fulano? Aí você vai dizer: foi, só que a pessoa é teu amigo, quando sabe que não foi. Isso não é amigo. Isso aí é amigo do diabo. Isso aí já perdeu a guerra. Já perdeu a batalha. E tem gente se associando com gente que não presta, só para não perder a amizade. Gente, amizade com gente que não presta não presta. Faça amizade com quem tem caráter. Faça aliança com quem é justo. Porque os injustos não vão herdar o reino dos céus. E que tal se nossas amizades continuarem na eternidade? Amém? Amém. Muita gente fica com raiva de mim porque não tem meio termo. O pastor não vai dizer coisas para agradar alguém. Se o que eu disser, sendo verdade e sendo justo, te desagrada, é porque você não é amigo da justiça. Então, tua amizade não me interessa. Você entende? Me interessa a amizade de Deus. Amém? Quando Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, quis tirar de lá Ló e sua família. Quis tirar os justos do meio deles. E disse: aqueles justos não mudariam a cidade. Corria mais o risco da cidade toda mudar a eles. E Deus quis tirar logo, porque a cidade iria ser destruída. Ou seja, quando Deus chega a esse termo de que vai destruir, é porque não tem mais jeito. E às vezes você quer dar jeito na vida de alguém. Se o sangue de Jesus não conseguiu dar, não é você que vai conseguir. Amém? E olha como é a justiça de Deus. Se precisava haver morte,
para pagar o preço do pecado, porque a injustiça foi cometida, Deus foi justo o suficiente para matar o seu próprio filho e aceitou o sacrifício dele. Amém? O sangue de Jesus é a maior prova da justiça de Deus. Aleluia! Já contei aqui a história daquele juiz. Era um juiz muito famoso, era um juiz muito rigoroso. Ele já estava quase no fim da sua carreira, estava quase para se aposentar. E ele era conhecido por não aceitar a corrupção, por julgar retamente, por julgar justamente. E aconteceu de que numa das audiências que ele estava, o réu era o filho dele. Conseguiu chegar na última instância e o juiz tinha que dar a sentença. E o filho já estava feliz. É meu pai, eu não tenho nem que me preocupar, porque é meu pai, então ele vai me absolver. É meu pai. Aí o juiz disse: você está condenado. Ou você vai passar o resto da sua vida na cadeia, ou vai pagar uma sentença de R$1 milhão. Pai, como o senhor é injusto? Como o senhor faz isso com seu filho? Isso é coisa que você faça com seu próprio filho. O senhor me julgou, me condenou, o senhor sabe que eu não tenho R$1 milhão, então vou ter que passar o resto da minha vida na cadeia. Te odeio. Aí terminou a audiência, ele chamou o filho do escritório e disse: agora eu tiro a minha roupa de juiz, agora está aqui teu pai, está aqui um cheque de R$1 milhão para pagar suas vidas. Justiça é justiça. Todo erro tem um preço. Queridos, a melhor maneira de ajudar as pessoas é com justiça, porque senão estaremos formando e ajudando as pessoas cada vez mais a serem corruptas. Eu acho que um dos piores principados que atuam no Brasil é o principado da corrupção. E só se vence esse principado quando o Brasil vestir a couraça da justiça. E tal começar na igreja. Corrupção na igreja, erro na igreja, injustiça na igreja. Amém? Poderia contar aqui várias histórias de coisas que eu faço e que acontecem. E tem muita gente que eu gosto muito, mas não para favorecer um ou desfavorecer o outro. Eu pude usar de injustiça, embora eu gostaria que muitas coisas fossem bem diferentes do que o que são. Amém? Mas nós precisamos entender que justiça é justiça. Amém? E não muda. Não só porque você ama ou porque você gosta, mas é porque justiça é justiça. Não. Precisamos sempre estar vestidos com a couraça da justiça. Depois ele diz sobre o cinto da verdade. Tem que colocar o cinto da verdade nos lombos. E queridos, o lombo é a parte do nosso corpo onde existe mais força. Viu? E a nossa maior força é então a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga: ninguém vem ao Pai sem caminho, sem verdade e sem vida. Tem que seguir, tem que ter verdade. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32. Então vamos começar no 31. No versículo João 8, 31 ele diz: verdadeiramente sereis meus discípulos, se fizermos o que eu vos mando. Diga: verdadeiramente sereis meus discípulos, se obedecer. Aí no versículo 32 ele diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos. Gente, mentira aprisiona. Mentira deixa você preso, prisioneiro, escravo. Jesus, no contexto todo de João capítulo 8, estava falando de escravidão. E os fariseus que estavam ouvindo estavam dizendo: nós somos livres, somos filhos de Abraão, não somos escravos, não. Jesus diz: vocês fossem filhos de Abraão, vocês
me reconheceriam, mas vocês agora me perseguem. Vosso pai é o diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio, pai da mentira. Quem mente é do diabo. Não tem negócio de mentirinha para se safar. Quem inventa mentirinha para se safar, mentirinha para escapar, tem um caráter podre e quer continuar tendo um caráter podre. Quem não tem a coragem suficiente de enfrentar a verdade, para que isso lhe traga o crescimento, é uma pessoa que quer continuar medíocre e sem desenvolvimento na sua vida. Você entende? Venceremos os principados e as potestades com o cinto da verdade. E a pior mentira que as pessoas têm, meus filhos, são aquelas mentiras que você não diz nem para os outros, não. São as mentiras que você diz para você mesmo. São as piores mentiras. Quando você mente para si próprio e ainda acredita naquela mentira. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas mentiras nos fazem, para nós mesmos, nos fazem ficar acomodados com a vida, com as coisas. Nos faz viver a ilusão. E assim barramos o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Para de mentir para você mesmo e começa a encarar quem é você. Quem é você? Se compare só com Cristo. Quem é você? E como é Cristo? Como é você? Todas as diferenças têm que ser retiradas. E para de ficar mentindo. Ô meu irmão, estou orando por você, tá mesmo? Sou crente, estou lendo a Bíblia, tá mesmo? A pior coisa que existe é o auto-engano. E muitas vezes, muito da Bíblia que a maioria tem é quando vem a igreja. Quando vem. E quando consegue prestar atenção. Na verdade, muitos têm mais intimidade com seu smartphone do que com a palavra de Deus. Muitos conhecem todas as funções, todos os menus, sabem fazer coisas, baixar os mais variados aplicativos. Mas se for para encontrar o livro de Joel na Bíblia, aí tem. Mas na Bíblia do smartphone, só escrever, vai direto. Estamos mentindo. Precisamos, queridos, assumir quem somos. Será que na hora que o irresponsável parar de mentir para si mesmo, ele vai passar a ser responsável? Porque sabe o que o irresponsável faz? Ele fica dizendo: não, eu não sou irresponsável. As pessoas que estão ao meu redor que não me ajudam. Eu não sou irresponsável. É porque, na verdade, eu tenho muitos compromissos. Eu tenho muitas coisas para fazer. Não dá para fazer todas. Não, eu não sou irresponsável. Que às vezes não dá mesmo para ir. Não dá mesmo para estar lá. Não dá mesmo para chegar cedo. Eu não sou irresponsável. É que aí fica mentindo. Mas na realidade, na hora que você eu sou irresponsável. Poxa, como eu sou irresponsável. Como eu tenho sido. Aí acontece o arrependimento, que é o encontro com a verdade. Na realidade, arrependimento é o encontro com a verdade. Enquanto não existe o arrependimento, você está no encontro com a mentira. Quem vive pecando, acha mesmo que está certo de viver pecando. Pessoa que trai a esposa e diz: não, mas é porque também ela é assim, ela é daquele jeito, ela é daquele outro, ela é assim, e encontra
Na hora que ter um encontro com a verdade, vai se arrepender. Poxa, eu aqui não tenho sido fiel. Como Deus é fiel conosco, na verdade? Para de mentir. Por isso que eu detesto desculpa, gente. Quem me conhece mais de perto. E eu trato sempre de estar mais perto, tá, gente? Então, mais distante, desculpa aí, é porque tem que ter espaço. E espaço, pastor? Ou seja, tem que ter. Quem me dá permissão tem tratamento. Quem não dá, continua mentindo. Eu faço enquanto aqui continua acreditando. Amém? Mas quem está bem pertinho, escuta poucas e boas. Escuta não. Não, Anderson. Carlos. Mais. E vão desenvolvendo. E vão crescendo. Por quê, querido? Você tem que querer ouvir a verdade. Quem não quer ouvir a verdade só quer ouvir a mentira. E gosta de quem fala mentira. Foi isso que Jesus criticou tanto os fariseus. Que eles falavam as mentiras, as pessoas gostavam. E muitos que falam a mentira e que as pessoas gostam de ouvir as mentiras, tem até um rebanhozinho de um bom tamanho. Porque como as pessoas gostam de mentira. Senão não votariam tantas vezes os mentirosos que votam. É ou não é? Como é que aquele político ganhou de novo? Porque ele aparece na televisão sorrindo, dizendo a mentira que as pessoas gostam e eles acreditam. Amém, gente? Você entende? Na hora de você amar a verdade, colocar o cinto da verdade, não tem quem te derrube e não tem mais quem barre o teu crescimento. Você vai crescer sem medida. Você vai crescer sem limite. Porque você vai ter um encontro com aquilo que vai te libertar de tudo. Por isso que a verdade libera. Arrependimento, 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 mudança. Todo arrependimento é uma mudança. Toda mudança te traz mais para perto de Deus. Se torna mais parecido com Ele. Você tem que amá-lo. Amar a verdade. Amém? Às vezes é duro de ouvir. É, Luciano? Mas só ela pode te mudar. Só ela pode te transformar. Amém? Depois, as botas de preparação do Evangelho da Paz. Nós falamos muito que Evangelho significa boa notícia. Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova, coisa boa que se fala. E a maior boa notícia que o Senhor veio falar foi: o reino de Deus chegou. E nós fizemos um contraste no domingo como as pessoas gostam de más notícias. Não é verdade? Como as pessoas têm o seu ouvido voltado para ouvir as coisas ruins. Mataram ali. Foi? Como foi? Quando foi? Meu Deus. Aí quando chega em casa, a primeira coisa que diz: tu soube que mataram ali, não sei o que foi, meu Deus, não sei o que. Aí vai comprar não sei o que, não sei aonde. Tu soube que mataram, foi mesmo. E como as pessoas gostam de ouvir e de repetir isso. Quanto pior a notícia, mais gosta de falar. É o Evangelho. Na verdade, cadê a vontade de falar assim da Evangelho? Você soube que mataram, onde foi? Lá no Monte Calvário. E tinha mais morto do lado. Estava dizendo aqui, um deles ainda foi para o paraíso com Jesus. Aleluia! Uau! Que impacto vai ser gerado? Você entende? A Bíblia diz: precisamos calçar os pés para a preparação do Evangelho da Paz. E o que nós ouvimos e o que nós falamos, porque as palavras é que têm poder de transformação. Palavras alimentam. Se nós ouvimos muito as coisas ruins, as coisas negativas, nós somos alimentados com a desconfiança e com o medo. É ou não é? Se nós ouvirmos muito as coisas de Deus, nós vamos ser alimentados com a fé. E sabe o que acontece? Até com os crentes estão sentados aqui, está havendo muito alimento de coisas negativas. Porque temos aqui esse cultinho legalzinho do domingo e esse de quarta-feira. Tem uma reuniãozinha de céu, né? No meio da semana que alguns vão. E no resto da semana inteira, o dia inteiro, estão lá os jornais com as piores notícias do mundo para você. É ou não é? E as conversas no
meio do corredor e nos locais de trabalho, as piores coisas que existem. E nós precisamos, queridos, estar nos resguardando para nos alimentar das coisas boas, para elevar a nossa fé, edificar a nossa fé. Amém? Depois ele fala do escudo da fé, que a nossa proteção sempre vai ser com essa fé, que vem de ouvir as coisas boas. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Nós precisamos ouvir para edificarmos. E a fé é o escudo que vai apagar, que vai nos livrar de todos os dardos inflamados. Então o maligno vem. Os dardos são setas cheias de fogo, são flechas cheias de fogo, não é? E essa flecha vem para atingir você. Não vai dar certo. Você vai fracassar. Você não vai conseguir. Ele não gosta de você. E flechas para te atingir. A única coisa que pode impedir de te atingir, se você tiver a fé, é esse escudo que te protege. Quando vem o dardo, você não vai conseguir. Você vai dizer: eu posso sim todas as coisas na minha vida, qualquer se não houver a fé, quando vem o dardo, você quer mesmo. Eu acho que não é para mim isso. Eu acho que eu não vou conseguir. É quando já chega pastor, já está todo ferido, todo desfigurado, todo perdido. Amém, queridos? Vamos nos encher da fé que vai nos livrar. Vai ser esse escudo que vai nos proteger. E pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é para atacar. A palavra de Deus ataca. A palavra de Deus vence. Quando vem lá o inimigo contra você, quem é o inimigo? Tua mãe? Teu pai? Teu irmão? Teu patrão? Teu pastor? Não. Teu inimigo. Lembrando que são os principais. Quando ele vem, meu irmão, a espada é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que a gente vence. Jesus venceu o diabo no deserto 3 vezes, conforme a Bíblia diz, citando a palavra de Deus. E assim nós devemos ter essa palavra de Deus no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé. E por último, ele diz: orando. Devemos orar uns pelos outros. Devemos orar pelos nossos irmãos. Devemos orar pelo pastor. Aleluia.